Amado e amada, talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, carregando pesos invisíveis que só você e Deus conhecem. Sei que os últimos dias não foram fáceis, e para muitos, agosto foi um mês marcado por lágrimas, dúvidas e lutas silenciosas. Noites em que parecia que o céu estava fechado, dias em que a esperança parecia distante, momentos em que você se perguntou: será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda se importa comigo? Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida: Deus nunca se ausentou. Cada lágrima foi recolhida, cada oração sussurrada foi ouvida, cada passo de fé foi registrado diante dele. Talvez você não tenha visto respostas imediatas, mas o silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes é preparação para algo muito maior do que você imagina. O mês de setembro não é apenas mais uma folha no calendário. Ele representa um tempo novo, um recomeço espiritual, uma estação de colheita e restauração. A palavra nos lembra em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa promessa não é apenas um incentivo, é uma lei espiritual. Aquilo que é semeado com fé, com lágrimas, com obediência e com amor, jamais ficará sem resposta. E eu declaro sobre você: setembro não será repetição de atrasos e frustrações. Será um mês de renovo, abundância, vitória e bênção sobre a sua casa e sua vida. Se você recebe esta palavra, escreva nos comentários: eu creio, o meu setembro será diferente. Quando olhamos para um novo mês, é comum pensarmos apenas em dias correndo no calendário, compromissos, contas, responsabilidades e a rotina de sempre. Mas, espiritualmente, não é assim. Cada novo ciclo traz consigo um propósito divino. Deus trabalha em estações. Ele organiza tempos de plantar e tempos de colher, períodos de espera e períodos de avanço, dias de silêncio e dias de resposta. Talvez você tenha atravessado uma longa estação de espera. Talvez agosto tenha parecido interminável, cheio de obstáculos que drenaram suas forças. Mas setembro chega como um anúncio do céu. Um tempo novo já começou. Não importa o que aconteceu ontem, o que importa é que o Senhor já preparou o amanhã. A Bíblia nos recorda em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que nada está atrasado ou adiantado na vida de quem confia em Deus. Se o Senhor disse que vai acontecer, vai se cumprir no tempo certo. E eu sinto no espírito que setembro será um tempo de colheita abundante para muitos. Você semeou em oração, em lágrimas, em fidelidade, mesmo quando ninguém viu. Agora é o tempo de estender as mãos e receber, não com medo, mas com ousadia, porque a colheita que vem de Deus não pode ser roubada nem interrompida. Deus está dizendo: prepare-se, o campo já está pronto. Este é o tempo da colheita. Se você crê, declare nos comentários: a minha colheita chegou. Quero que você imagine agora mesmo um vasto campo dourado, cheio de trigo pronto para ser colhido. As espigas estão pesadas, inclinadas pelo peso da maturidade, sinal de que chegou o momento certo. É exatamente assim que o céu enxerga este setembro sobre a sua vida. Um campo preparado, pronto para entregar frutos que você tanto esperou. Você não plantou em vão. Cada oração que subiu, cada gesto de bondade, cada ato de obediência, cada lágrima derramada em silêncio, tudo foi uma semente lançada na terra. Talvez muitas dessas sementes pareciam esquecidas, mas o Senhor nunca se esquece do que é regado com fé. E agora Ele diz: o tempo da espera acabou, chegou a hora da colheita. A palavra nos garante em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se até aqui você duvidou do plano de Deus,
Hoje ele reafirma: meus planos são bons, meus caminhos são de vida, minha vontade é de paz. Não importa o que você perdeu em agosto, não importa o que não deu certo. Setembro não é continuidade de atraso, mas um recomeço marcado pela esperança e pelo favor divino. Creia, este mês não será em vão, será um divisor de águas na sua jornada. Se esta palavra toca o seu coração, declare com fé nos comentários: eu recebo a minha colheita em setembro. Jesus nos alertou em João 10:10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez nos últimos meses você tenha sentido exatamente essa batalha. O inimigo tentando roubar sua alegria, matar sua esperança e destruir sua paz. Mas a boa notícia é que a promessa de Cristo é maior do que qualquer ataque. Ele não veio para você apenas sobreviver, mas para viver em plenitude, experimentar abundância e caminhar em vitória. Setembro é mais do que um mês, é um ponto de virada. Onde havia escassez, haverá provisão. Onde havia lágrimas, haverá consolo. Onde havia cansaço, haverá força renovada. Não porque você pode, mas porque o Senhor já decretou que esta é a estação do seu favor. Não permita que as marcas de agosto impeçam você de acreditar em setembro. O que passou não define o que virá. O que deu errado não cancela as promessas de Deus. O que foi frustrante não pode anular a abundância que o céu reservou para você. A abundância de Cristo não é apenas material, mas espiritual e emocional. Paz que excede entendimento, alegria que não depende de circunstâncias, esperança que permanece firme mesmo nos dias de luta. Esse é o presente de Deus para você neste novo tempo. Se você recebe, escreva nos comentários: eu tomo posse da vida abundante em Cristo. Há momentos em que tudo parece estar contra nós. Pessoas que não acreditam, circunstâncias que fogem do nosso controle, portas que insistem em permanecer fechadas. Mas lembre-se, quando Deus decide agir, nada pode impedir. O Senhor não precisa da permissão de ninguém para cumprir o que prometeu na sua vida. Ele abre caminhos onde não há saída, cria oportunidades onde só havia deserto, transforma lágrimas em testemunho. Em Isaías 43:19, Deus declara: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Setembro é exatamente essa promessa em movimento. Rios fluindo onde antes havia sequidão, renovo brotando onde parecia impossível nascer vida. Não permita que as vozes da dúvida, do medo ou do cansaço abafem a voz do Senhor. Ele ainda está dizendo: eu faço novo todas as coisas. Pode ser que você não veja ainda com os olhos naturais, mas no mundo espiritual já há algo acontecendo. O céu já se moveu em seu favor. Por isso, erga a cabeça, fortaleça sua fé e creia que setembro é o mês de revelação e novidade. O que parecia estagnado vai fluir. O que parecia morto vai reviver. O que parecia perdido será restaurado pela mão poderosa de Deus. Se você crê nessa promessa, declare nos comentários: o meu setembro será de coisas novas. Muitas vezes, quando estamos cansados e sobrecarregados, sentimos vontade de desistir. Parece que oramos, jejuamos, acreditamos, mas nada acontece. E nessa hora, o inimigo tenta semear a mentira de que Deus se esqueceu de nós. Mas escute, Deus nunca se esquece de um filho fiel. Mesmo quando o silêncio parece longo, Ele continua trabalhando nos bastidores, organizando cada detalhe daquilo que você ainda não vê. O salmista declarou no Salmo 126:5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Essa é uma promessa imutável. O tempo de lágrimas nunca é desperdiçado, porque cada clamor sincero diante de Deus gera uma colheita de alegria. Setembro será o mês em que muitas sementes regadas com lágrimas começarão a florescer em testemunhos poderosos.
Talvez você esteja orando há anos por uma área específica da sua vida: família, finanças, saúde, ministério. Talvez tenha momentos em que pensou: será que ainda vale a pena acreditar? E hoje o Espírito Santo responde: vale a pena, porque eu sou fiel para cumprir o que prometi. Segure firme na esperança. Não permita que a decepção dos meses passados apague a expectativa do que Deus vai fazer agora. Setembro é um tempo de restituição e consolo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Se você recebe esta palavra, declare nos comentários: minhas lágrimas se transformarão em alegria. Uma das maiores batalhas que enfrentamos não está do lado de fora, mas dentro de nós: a luta da mente e do coração. É a ansiedade que tenta nos sufocar, o medo que paralisa, as dúvidas que roubam nossa fé. Mas setembro vem com um convite do céu: renovar os pensamentos e alinhar o coração com a palavra de Deus. Romanos 12:2 nos ensina: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, mesmo que o cenário não mude de imediato, a forma como enxergamos pode mudar agora. E quando a mente se alinha à verdade do céu, a esperança renasce, a paz se estabelece e a fé se fortalece. Talvez você tenha carregado culpas antigas, lembranças dolorosas ou medos sobre o futuro, mas Deus está dizendo: liberte-se, deixe ir o que passou. Setembro é tempo de novos pensamentos, novas visões e novos sonhos. Não alimente sua mente com as derrotas de ontem, alimente-a com as promessas de amanhã. Quando a sua mente é renovada, sua vida começa a ser transformada. E essa transformação não vem de força humana, mas da graça de Deus que opera em cada detalhe. Setembro não será guiado pelo medo, mas pela confiança plena no Senhor. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: minha mente está sendo renovada em Cristo. Setembro também é tempo de cura, não apenas cura física, mas cura emocional e espiritual. Muitos carregam feridas escondidas no coração, palavras que machucaram, traições que marcaram, decepções que deixaram cicatrizes. Mas o Senhor declara em Jeremias 30:17: porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Deus não ignora a sua dor. Ele não finge que ela não existe. Pelo contrário, ele entra nela para transformar. Onde havia ferida, ele coloca bálsamo. Onde havia vazio, ele enche de amor. Onde havia solidão, ele traz sua presença consoladora. Setembro será para muitos o mês em que a dor finalmente dará lugar à paz. É possível que você tenha tentado seguir em frente sozinho, ou já, mas sempre que lembrava, a ferida voltava a sangrar. Hoje, o Espírito Santo sussurra: entrega a mim. Eu sou o médico das almas. Eu curo aquilo que o tempo não conseguiu curar. Não importa se foi uma perda, um abandono, uma injustiça, ou até algo que você mesmo não consegue perdoar em si. O sangue de Cristo é suficiente para restaurar completamente. O perdão liberta, a graça renova e a cura acontece quando nos rendemos diante do Senhor. Este setembro será um marco, um mês de coração restaurado, mente curada e espírito fortalecido. Se você deseja viver essa cura, escreva nos comentários: Senhor, eu recebo tua cura hoje. Outro aspecto poderoso deste novo tempo é a restauração de sonhos. Talvez você tenha desistido de projetos porque o tempo passou, as forças diminuíram ou porque muitos disseram que não daria certo. Mas setembro chega como um sopro do Espírito, reacendendo aquilo que parecia apagado. Em Joel 2:25, o Senhor promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso significa que nada está perdido diante de Deus.
Ele tem poder para devolver oportunidades, multiplicar caminhos e acelerar processos. O que parecia acabado pode ser reconstruído pelas suas mãos. Não importa se disseram que era tarde demais, que você não tinha capacidade ou que as portas estavam fechadas. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. E quando Ele decide levantar alguém, não há força no mundo que consiga impedir. Talvez o seu coração até tentou se conformar com menos do que Deus tem para você. Mas Ele não te chamou para viver no raso, e sim para avançar em águas profundas. Setembro será o mês em que você vai sonhar de novo, acreditar de novo e ver o impossível começar a acontecer. Lembre-se, os sonhos que vêm de Deus não morrem, apenas aguardam o tempo certo para florescer. E este pode ser exatamente o tempo que você esperava. Se você crê nessa restauração, escreva nos comentários: meus sonhos estão vivos em Deus. Setembro não será apenas um mês de promessas, mas de cumprimento. O Senhor está levantando pessoas que decidiram permanecer firmes, mesmo em meio às tempestades. E você é uma delas. Ele viu sua luta, reconheceu sua perseverança e agora declara: é tempo de vitória. Não é coincidência você estar lendo esta mensagem agora. O Espírito Santo está confirmando em seu coração que chegou a hora de viver o novo. As portas que estavam fechadas vão se abrir. Os céus que pareciam de bronze se tornarão céus abertos sobre a sua vida. Aquilo que parecia demorado demais será acelerado pela mão poderosa de Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, se Deus começou algo, Ele vai terminar. Nada ficará inacabado, nenhuma promessa será esquecida, nenhum plano será frustrado. Este é o seu tempo de testemunhar milagres, de viver restauração e de experimentar a fidelidade de Deus em cada área da sua vida. Setembro é mais que um mês. É o início de uma nova história escrita pelo céu. Então levante sua fé, declare vida sobre seus dias e caminhe com confiança, porque o que está vindo é maior do que o que passou, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ageu 2:9. Se você recebe esta palavra final, escreva com fé nos comentários: eu tomo posse do meu setembro de vitória.